iremos dar início a mais uma de nossas videoaulas. Então, estejam preparados com seus cadernos e lápis e vamos lá! Hoje daremos início a mais uma etapa referente às questões de concordância. Na aula passada, nós vimos concordância nominal e concordância verbal. Hoje nós daremos continuação à concordância verbal, utilizando o verbo ser, ainda em relação à concordância nominal. Então, vamos lá. Primeiro a gente traz uma definição aqui referente à concordância verbal, que ela vai estar sempre aí estabelecido entre o verbo e o sujeito da oração. Em alguns momentos também essa concordância pode ocorrer entre o verbo e o predicativo do sujeito. Vamos ver de que forma? Pronto. O verbo ser, ele concordará com o predicativo do sujeito. Vejamos alguns exemplos aqui como definição. Então, quando o sujeito for representado pelos pronomes isto, isso, aquilo, tudo e o artigo o, e o predicativo estiver no plural, ele estará da seguinte forma. Observe que o pronome isto, ele faz referência aí a lembranças. Então, isso são lembranças inesquecíveis. Já o pronome aquilo, ele concorda com problemas. Então, aquilo eram problemas gravíssimos. Já o termo o, ele vai aí, estabelecer uma relação em que admiro o que vocês são, e os cabelos compridos. Então, observem que o ele faz a referência, com cabelos, e todos esses pronomes estão no singular e todos os substantivos estão aí no plural. Quando o sujeito estiver no singular e se referir a coisas, neste caso o predicativo for um substantivo no plural. Então, vamos ver como fica aí o nosso exemplo. Observe que o termo nosso piquenique, ele concorda com guloseimas, ou seja, nós temos um termo no singular concordando com o plural. Então, nosso piquenique estabelecido sujeito e o predicativo do sujeito aí estabelecido por guloseimas no plural. No segundo caso aí, nós trazemos sua rotina concordando com alegrias. Então, sua rotina, ele estabelece a relação com o sujeito e o predicativo do sujeito ele será estabelecido por alegrias. Se porventura o sujeito indicar pessoa, o verbo ele irá concordar com o sujeito. Por exemplo, observe que agora o sujeito ele é nominado. Gustavo era só decepções. Minha alegria é esta criança. Mas, contudo, o que vocês têm que analisar é a pluralidade da palavra. Observe agora que minhas alegrias é esta criança. Muito importante. Admite-se a concordância no singular quando se desejar fazer prevalecer os elementos, sobretudo a questão do sujeito e do substantivo, do predicativo do sujeito. Então, aí a vida é ilusões. Quando o sujeito for um pronome interrogativo que ou quem, aí nós estabelecemos pela relação antecedida do verbo. Então, aí nós temos inicialmente quem são esses papéis e quem são aquelas crianças. Então, a primeira questão aí está relacionado ao sujeito, estabelecido pelo singular, e o segundo aí quem é referente a plural. Então, agora nós temos aqui a continuidade referente àquelas concordâncias nominais que nós estávamos falando lá na última aula, Então, essa concordância, ela vai estudar aí a flexão e a variação em gênero e número, ou seja, entre masculino e feminino, entre singular e plural, e estabelecido em relação aos substantivos e as determinantes constando aí nas frases ou nos enunciados. Então, por exemplo, isso vai ocorrer de que forma? Entre um núcleo, que normalmente é um substantivo, um pronome, e o predicativo ou adjunto adnominal, que neste caso aí é referente aos adjetivos, aos pronomes adjetivo, numeral e artigo. Observe os exemplos aí abaixo. Os alunos estavam empolgados com o projeto. Então, alunos concordam nominalmente com empolgados. Então, nós temos aí substantivos
e adjetivos, tudo no plural. Já no segundo exemplo, a clara manhã se elevará no horizonte. Então, ele faz referente aí com o artigo A, definindo a palavra como feminina, ok? No próximo, nós temos aqui o adjetivo pós-posto a dois ou mais substantivos com gêneros diferentes. Ou seja, essa regra ela vai estabelecer que ele irá concordar com o mais próximo no masculino no plural. Então, observe que no primeiro exemplo nós temos aí: comprei sapato e camisas novas. Então, o substantivo mais próximo aí é camisas. Então, camisas está estabelecido como palavra de origem feminina, portanto, novas. Já no próximo exemplo, nós temos dois substantivos: comprei sapato e camisas novos. Então, a regra ela vai também estabelecer que quando houver palavras masculinas e femininas, independente da ordem, ele irá puxar para o plural, sempre no masculino. Já os adjetivos, que são anteposto a dois termos antes do substantivo, com gêneros diferentes, ele vai estabelecer aí duas questões. Primeiro, ele vai concordar o termo mais próximo, quando desempenhar o papel do adjunto adnominal, como vocês viram lá no exemplo anterior. E o segundo ponto, ele também vai estabelecer aí, por exemplo, você percebeu tamanha injustiça e desconforto. Então, tamanho aí é um termo que justifica a relação entre a percepção do sujeito. Então, ele irá concordar sempre com o mais próximo ou no plural quando desempenhar o papel também de predicativo. Observe as duas palavras, as duas frases aí que têm semelhanças. Adquirimos arruinados a garagem do quintal. Depois temos aí, adquirimos arruinada a garagem e quintal. Então, observe que nós temos termos semelhantes, um no plural, masculino, e o outro no feminino, no singular. Então, ele estabelece aí a relação, com o adjetivo ou com o substantivo mais próximo. Então, nós ficaremos por aqui e na próxima aula nós daremos continuidade. Abraços!